Fala pessoal, aqui é o Gabriel, sejam bem-vindos ao canal Minha Família Investe. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque tem bastante coisa boa vindo. E caso você queira, aqui em cima tem um vídeo do meu pai falando um pouco mais sobre ações, fundos imobiliários. E também aqui em cima tem um vídeo do meu irmão já aportando seu dinheiro. E olha só, meu irmão tem 11 anos e já investe. E já se inscreve também, como a gente tem falado nos últimos vídeos, quando a gente chegar a 1000 inscritos a gente vai fazer mais um podcast pra vocês, tá bom? Então já se inscreve, compartilha aí com um amigo e vamos lá pro vídeo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como a gente analisa os fundos imobiliários. Então bora pro vídeo. Pra quem não sabe, os FIIs são os fundos de investimento imobiliário, ou seja, eles investem em imóveis. Tem 5 tipos de fundos imobiliários principais: os de papel, que a gente já falou bastante aqui nesse canal, os de tijolo, que eles investem principalmente em imóveis físicos, os híbridos, que são uma mescla entre papel e tijolo, os de desenvolvimento, que trabalham com imóveis ainda em planta e desenvolvem ele para realizar operações como aluguel e venda desse imóvel, e os famosos FOFs, que são os fundos de fundos. Basicamente, esses fundos eles investem em outros fundos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como analisar algum deles, questões como preço, o valor que ele agrega na sua carteira. Também eu vou mostrar como analisar os seus imóveis. Vale lembrar que os pontos que eu comentar aqui hoje você pode analisar qualquer fundo com eles, tá bom? Hoje a gente vai começar falando um pouco sobre o MXRF11 e a gente vai usar ele como um fundo para nossa análise, tá bom? Mas ele não vai ser o único que a gente vai usar para análise hoje, tá bom? Primeiramente a gente tem que conhecer um pouco sobre esse fundo. Então no próprio Investidor 10, que é o site que a gente usa para fazer as nossas análises, a gente desce um pouquinho e já encontra a aba falando sobre ele, tá bom? Olha só, tô aqui no Investidor 10, a gente desce um pouquinho aqui e já encontra a aba falando sobre o fundo. Aqui tem o nome dele, a gente vê aqui que ele é um fundo de papel no segmento híbrido. A gente consegue ver algumas informações como o número de cotas emitidas, número de cotistas, e é bom para a gente conhecer um pouco sobre o fundo. Aqui fala que ele tem 3 imóveis em São Paulo e ele investe principalmente em letras de crédito hipotecário, letras hipotecárias e certificados de recebíveis imobiliários, tá bom? Conhecendo um pouco mais sobre esse fundo, a gente pode analisar ele como a gente analisa geralmente. A gente vê a cotação que ele está hoje, o dividendo que ele apresentou nos últimos 12 meses, que foi de 12,32%. A gente vê o PVP, que é o preço dividido sobre valor patrimonial, que a gente já sabe que se tiver um pouco maior que 1, significa que ele está custando um pouco mais do que ele vale. E se a gente descer aqui, a gente vê que o valor patrimonial de cota dele é R$10,07. Hoje está custando R$10,39. Então ele tá 3% aí mais ou menos mais caro. Liquidez diária dele impressionante de 5.850.000 reais negociados diariamente e uma valorização de 21% no último ano. A gente vê aqui que ele tá crescendo bastante e é bom analisar isso quando a gente analisa um fundo imobiliário, que a gente vê que ele tá crescendo bastante, né? E é muito importante essa questão da valorização quando a gente vai comprar um fundo, porque a gente quer que ele se valorize, porque com isso a gente vai conseguir ganhar mais dividendos em cima desse fundo, além de aumentar o nosso dividend yield on cost. Para você que não sabe o que é dividend yield on cost, clica nesse vídeo que meu pai vai te ensinar tudo sobre ele, tá bom? Se eu tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, eu teria R$1.703. É importante ver isso. Uma das principais coisas que a gente tem que analisar no fundo é o seu valor, os imóveis que ele investe. Temos que analisar de onde vem a sua renda. Afinal, os fundos pagam dividendos todos os meses. E se ele tem alguma renda muito arriscada ou com uma vacância muito alta, isso pode vir a interferir nos seus pagamentos. No caso do MXRF11, ele é um fundo que investe mais em CRIs, certificados recebíveis imobiliários, e ele acaba investindo menos em imóveis físicos. Como a gente viu aqui, ele só tem 3 imóveis físicos. Se você descer aqui no próprio Investidor 10, você vê, além do dividendo, tem um pouco mais sobre o dividendo que ele pagou nos últimos anos. Nos últimos 5 anos ele nunca deixou de pagar dividendos. E se você descer aqui embaixo, a gente vê a lista dos imóveis que ele possui. Ele tem 3 imóveis, como eu falei, todos eles localizados em São Paulo, e tá aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre eles, você pega o nome aqui e joga no Google para dar uma estudada mais aprofundada. Todas essas questões a gente leva em consideração no fundo, a gente leva em consideração os dividendos, se ele paga todos os meses, a porcentagem que ele tem pagado nos últimos 5 anos, 10% quase que tá muito bom, a gente leva em consideração mais que 6% nas nossas análises, que já é muito bom, mais que 6%. Também é muito bom a gente usar isso aqui de comparação, ó. Essa aqui é a comparação dos principais índices da bolsa com o fundo em questão. E como a gente está analisando um fundo imobiliário, eu gosto de tirar o IBOV, eu gosto de tirar o SMLL, o IDIV também, que é o fundo que usa as principais ações da bolsa que pagam dividendos, e o IVVB11, deixando a gente só com o MXRF11, que é um fundo em questão, e o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários
da nossa bolsa. Então a gente vê que ele está crescendo acima da média se a gente pegar todos os fundos imobiliários da nossa bolsa. Atualmente está crescendo cerca de 70% em comparação ao IFIX, está crescendo 20%. Como eu falei, uma das principais coisas que a gente tem que analisar no fundo imobiliário é o valor que ele agrega, e a gente vê isso bastante pelos imóveis que ele possui. No caso do MXRF11, ele só possui 3 imóveis porque o foco dele não é nos imóveis físicos, o foco deles é nos certificados de imóveis. Mas eu também trouxe aqui outro exemplo para a gente dar uma olhada, agora falando sobre um fundo imobiliário de tijolo. Os fundos imobiliários de tijolo, como eu falei, eles investem principalmente em imóveis físicos. Alguns deles também investem em galpões logísticos, alocando-os para algumas empresas. Como é o caso do HGLG11. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o HGLG11. Não vou entrar tanto nesses detalhes que eu já mostrei no MXRF11, quero mostrar mais isso aqui, ó. Como eu falei, ele é um fundo de tijolo, está no segmento logístico, alocando para indústrias e galpões logísticos. E aqui embaixo a gente vê a lista de imóveis dele. Olha só, ele já tem bem mais que o MXRF11, porque esse é o foco dele, tá bom? Ele tem aqui 11 imóveis em São Paulo, 3 imóveis em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 em Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. E a gente vê aqui que são imóveis importantes, olha só. Gerdau Rio de Janeiro, para quem não sabe, Gerdau é uma empresa que eu sempre analiso aí, porque eu tenho um certo interesse em investir nela. A gente também tem aqui lojas americanas lá em Uberlândia, a gente tem aqui galpões logísticos. Olha só, ele aluga também para Volkswagen, aluga para Tetra Pak lá em Montemor, e a gente tem que analisar isso. A segurança do investidor vem dessa exposição dos fundos a vários inquilinos. Eu sempre gosto de citar o exemplo do imóvel físico. Se você tiver um imóvel físico para alugar, você está exposto a apenas um inquilino. Se esse inquilino deixar de pagar o aluguel ou atrasar, você acaba não tendo tanta segurança e você acaba dependendo demais dele. E se ele for despejado, você acaba tendo uma demora para achar outro inquilino e você fica aí com um tempo com o imóvel parado. E se a gente pegar o exemplo do HGLG11, por exemplo, ele tem quase 20 imóveis no seu portfólio que estão alocados por grandes empresas. E quando você para analisar isso, você acaba, além de ter um pouco mais de segurança na hora de investir, você também tem que incluir essa quantidade de imóveis no preço dele. Você pode estar considerando o preço de um fundo caro, mas em comparação com o valor que ele agrega, ele tá caro mesmo? Pode achar que o preço está muito caro, mas o valor que ele agrega na sua carteira é muito maior que o preço que ele está custando. E esse é um dos pontos muito bons em investir em fundos imobiliários. Os dividendos que caem na sua conta todos os meses são isentos de imposto de renda, que no caso da HGLG11 já tem pagado aí quase R$1 todos os meses, teve alguns picos aqui, e todo esse dividendo que o pessoal está recebendo que investe nele está sendo 100% isento de imposto de renda, além de ser um investimento muito rentável. Se você comprasse um imóvel físico, por exemplo, além de estar exposto a apenas um inquilino, você tem um aluguel inferior ao dos fundos imobiliários. Por exemplo, se você tivesse um imóvel de R$500 mil e alugando ele por R$3 mil por mês, você tem que pagar uma série de impostos em cima desse valor. No caso dos fundos imobiliários, se você tivesse esse mesmo valor investido neles, em uma carteira diversificada, é claro, rendendo mais ou menos 1% ao mês, você teria um aluguel de R$5 mil isentos de imposto de renda, além de você estar exposto a muitos inquilinos. Você viu só no caso do HGLG11, você está exposto a quase 20 inquilinos. E se você fazer uma carteira diversificada com cerca de 5, 6 fundos mais ou menos, você vai estar exposto a muito mais inquilinos, aumentando assim a segurança que você tem na hora dos seus investimentos. Além desses fundos de tijolo que atuam no setor logístico, eu trouxe também aqui um fundo que atua no setor de aluguel de shoppings. Um exemplo é o XPLM11. Não vou entrar muito nesses detalhes aqui, mas vamos dar uma olhada na lista de imóveis dele. Olha só, ele tem 7 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia e tem mais 4 espalhados aí por outras regiões do Brasil. E olha só, são shoppings bem famosos, ó. Shopping Bela Vista na Bahia, Shopping Plaza Sul em São Paulo, Shopping Santana Park, já fui muito nesse shopping. Enfim, tem bastante shopping, Shopping Natal, olha só. Comenta aqui embaixo se você conhece algum desses shoppings, tá bom? E é isso, pessoal, analisem o valor do fundo. O preço que ele tá apresentando não é tudo, o dividendo que ele tá entregando não é tudo. Tudo isso é importante, mas analise o valor do fundo, sua composição, de onde ele tira a sua renda. E esse é um dos pontos mais importantes na análise dos fundos imobiliários. Sempre que você estiver analisando um fundo imobiliário, seja para investir ou seja para outra coisa, sempre preste atenção nesses detalhes, aonde o valor dele está alocado, da onde ele tira a renda dele, porque isso é muito importante. Porque o fato dele tirar a renda de lá é muito importante para os seus dividendos, porque se acontecer alguma coisa com esses imóveis, acaba afetando o seu dividendo. Então é sempre bom estudar isso antes de investir. E é isso, pessoal, analisem o valor do fundo imobiliário e bons investimentos a todos vocês. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te agregou alguma coisa, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha
compartilha esse vídeo com um amigo, porque quando a gente chegar a 1000 inscritos, a gente vai fazer mais um podcast, tá bom? Tem alguns vídeos aqui aparecendo na tela, clica lá, tenho certeza que você não vai se arrepender. E até mais, pessoal.